Mas por que será que Jesus é considerado um dos maiores comunicadores que já pisou aqui na face da Terra e por que o legado dele ficou gravado até os dias de hoje? Seja bem-vindo, eu sou o Rubadel e você está no Canal Falante. Se você é novo por aqui, demora não, já aproveita, se inscreve aqui no canal, porque é aqui que você aprende tudo sobre a arte de se comunicar com excelência e persuasão. E já deixa seu like aqui também. Vamos lá. Até o ano que eu estou gravando esse vídeo foi influenciado pelo cristianismo, ou seja, só estamos em 2020 e poucos, é por conta dele. Eu sou filósofo que ensina a liberdade consciencial. Não, esse não, esse. Jesus Cristo, mas por que ele é considerado até hoje um dos maiores, se não o maior comunicador de todos os tempos? Tá bom, vai, eu sei que muita gente vai dizer porque ele é o Messias, o Filho de Deus, ou até o próprio Deus, o escolhido. E é claro que se você for olhar pelo ponto de vista religioso e teológico, daí fica fácil explicar por que ele fez o que fez e deixou o legado que ele deixou. Mas se a gente for olhar pela ótica da comunicação, da oratória, daí sim a gente consegue explicar por que Jesus conquistou seguidores lá naquela época, mesmo sem ter rede social. Então bora entender aqui nesse vídeo o que fez de Jesus o maior comunicador de todos os tempos. Bom, eu relacionei aqui 5 pontos que sem dúvida nenhuma eram muito fortes na comunicação de Jesus e eu acredito que sem esses aspectos dificilmente ele conseguiria alcançar multidões que ele atingiu e entrar para a história. Inclusive, você vai ver que esses 5 pontos eles estão muito presentes em grandes comunicadores que fizeram sucesso. E o terceiro ponto, ele é matador e só de colocar ele em prática você já vai aí ganhar muitos seguidores. Então vamos lá. O primeiro ponto é que Jesus conseguia falar sobre conceitos muito complexos, só que de uma maneira bem simples. Uma vez que ele sabia quem que era o público dele, ele conseguia usar muito bem o tipo de fala que dava para atingir várias camadas da sociedade lá naquela época. Além disso, ele usava histórias, metáforas, parábolas para poder ilustrar pontos importantes nas pregações dele. E muitas dessas histórias se tornaram conhecidas como ensinamentos atemporais, ou seja, são relevantes até os dias de hoje. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a do semeador e a minha favorita, que é a parábola dos talentos. Agora me conta aqui nos comentários qual parábola de Jesus você já leu ou já escutou alguém contar que mais marcou aí na sua vida. E é claro que vale sempre lembrar que quando a gente insere metáforas, parábolas, histórias nas nossas apresentações, nos nossos vídeos, naturalmente você vai conseguir prender muito mais a atenção das pessoas. Inclusive, vou até deixar um link aqui de um vídeo meu onde eu falo sobre storytelling, o poder da arte de contar histórias. Segundo ponto é que Jesus ele conseguia se conectar com as pessoas num nível muito pessoal. Ele era empático, compreensível e, além de tudo, super gentil. E muitos consideravam ele um grande amigo e um guia espiritual bem confiável. E aqui já dá para entender que não basta falar bonito, ter uma oratória clara, precisa ter carisma. Eu mesmo já vi muita gente que fala bonito, com português impecável, mas não consegue se conectar com as pessoas, nem quando está se apresentando, nem quando está conversando com as pessoas assim no 1 a 1. Então nesse aspecto, eu acho que vale a pena sim se modelar aí no mestre dos mestres para conseguir ganhar mais admiração. E eu também quero ressaltar que a capacidade de Jesus de se comunicar de maneira clara e compassiva ajudou sim ele a ganhar uma base sólida de seguidores que continuam a adotar os ensinamentos dele até hoje. E isso é que eu chamo aí de pensar na comunicação no longo prazo. O terceiro ponto que Jesus, na minha opinião, arrebentava na comunicação e quase ninguém dá atenção para esse aspecto, era que Jesus literalmente vivia o que ele pregava. A vida dele, os ensinamentos dele estavam muito bem alinhados e tornava a palavra de Jesus ainda mais impactante. E lembra que ele inspirou muita gente a mudar de vida e seguir os exemplos dele, inclusive os apóstolos, né, que basicamente largaram tudo para seguir ele. Isso só foi possível porque ele era um comunicador eficaz e conseguia transmitir suas mensagens, seus ideais de uma maneira convincente e persuasiva. Então, esse fato dele viver aquilo que ele pregava fazia dele uma pessoa muito mais confiável. Você lembra daquela passagem bíblica que o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos? Então, olha o nível de humildade que deixava a comunicação de Jesus muito mais coerente com os argumentos dele. Porque também não adianta nada pregar humildade e fazer o contrário.
Por isso que eu acredito de coração que um comunicador que vive aquilo que ele fala, sem dúvida nenhuma, passa muito mais credibilidade. Então busca sempre acrescentar essa máxima aí na sua vida, porque com certeza você vai conseguir propagar sua mensagem com muito mais verdade, de uma maneira muito mais absurda. Quarto ponto, Jesus tinha propósito. Pode olhar aí, qualquer grande comunicador da humanidade tinha um propósito claro e definido. E o de Jesus era anunciar ao mundo o reino de Deus e pregar o amor como uma linguagem universal. E sempre que alguém vive e morre por um grande propósito, não tenho dúvida nenhuma que só esse fato já faz dessa pessoa um forte candidato a se tornar um grande comunicador inesquecível. E por fim, o quinto ponto, humildade. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra também. Lucas 6:29. Não tem nem que contestar que humildade é um dos pontos mais fortes dos comunicadores mais carismáticos do mundo. Repara só, tem muita gente que é dotada aí de uma boa oratória, mas quando começa a ter destaque, logo a fama sobe para a cabeça. E obviamente não era o caso de Jesus, que se permaneceu humilde até seu último minuto. Você lembra que eu mencionei que uma das passagens da Bíblia era que o Mestre Jesus lavou os pés dos discípulos? Então, você quer ato maior de humildade que esse? Tinha que ser o contrário, né? Mas não para Jesus. Agora, me conta aqui nos comentários qual desses 5 aspectos você já usa aí na sua comunicação e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo seu que precisa se tornar um bom comunicador e de quebra ainda é cristão. E eu te vejo aqui no próximo vídeo.